Meu parceiro, eu juro pra vocês que eu não sei como reagir com esse encontro aqui, ó. Basicamente, o antigo técnico da seleção, Dorival Júnior, e o Mr. Carleto Ancelotti, onde a gente pode ver aqui que a única semelhança talvez seja aqui os cabelinhos brancos, e o cabelinho branco do Dorival não é tão bonito que nem o do Carleto Ancelotti. Temos aqui o antigo treinador da seleção brasileira que cravou que a seleção brasileira estaria na Copa do Mundo, na final da Copa do Mundo de 2026. E aqui a gente tem o homem que vai fazer isso, tá? Eu confio, rapaziada, eu só fico com medo do bate-papo que eles tenham tido aqui. Dorival Júnior, não venha trazer energias ruins e nem falar de tática com Carleto. Não venha confundir a cabecinha de Carleto Ancelotti. Encontro de líderes, colocou aqui o perfil da CBF, de líderes, né? Dorival Júnior aqui, ó, na cobrança de pênalti lá da Copa América. De líderes. O ex-treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, encontrou o nosso Mister em São Paulo em um papo com muita troca de experiência e de energia. Que fudeu, tá? Muita troca de energia, o cara tá se lascando lá no Coringudo. Não venha trazer zica, já temos demais. Podemos dizer que agora o bastão foi passado com sucesso. Bastão, né? Puta que pariu, que bastão aqui que você recebeu, hein, Dorival Júnior? Lá ele! O meu grande problema, rapaziada, e o meu grande medo é isso daqui, ó. Quem presenciou a conversa relatou que o papo entre os dois treinadores foi de alto nível. Ai, cara, eles conversaram, eles falaram sobre jogo, sobre tática, como colocar o time em jogo. Irmão, fudeu, tá? Pessoal do GE até colocou aqui, rapaziada, se a gente for ver, Dorival, e esse ADzinho aí pro malte, dá uma segurada, Dorival reencontra a seleção e conversa com o Ancelotti no CT do Corinthians. A verdade, a seleção brasileira tá treinando lá, ó. O ex-comandante do Brasil e hoje comandando o Timão, técnico recepciona a nova comissão da CBF. Dorival e Carleto Ancelotti, ex e atual técnico da seleção brasileira, se encontraram na tarde desse sábado no CT do Corinthians, onde o Brasil se prepara para enfrentar o Paraguai nas eliminatórias. Se a gente for ver aqui, ó, a CBF divulgou imagens da dupla que teve uma breve conversa antes do treinamento da seleção. Sem dicas, Dorival, demitido em 28 de março, Dorival reviu profissionais da comissão técnica com quem trabalhou e jogadores que foram convocados por ele. A seleção já havia treinado no CT do Corinthians na segunda-feira, na terça e na sexta, mas as atividades não coincidiram com a presença de Dorival no local. Aí aqui a gente tem a foto dos dois. Tem a foto aqui com a comissão técnica não, né? O Dorival, Rodrigo Caetano. Dorival não, Ancelotti, porra. Ancelotti, Rodrigo Caetano, Dorival Júnior. E aqui, acredito, o Lucas Silvestre, né? O filhote de Dorival Júnior. Após o empate no Equador, o Brasil enfrenta o Paraguai na próxima terça-feira, rapaziada. Eu não sei se isso daqui vai, de fato, afetar o clima na seleção brasileira. Eu só queria falar aqui, ó, que a skin Carleto Ancelotti, bonezinho pra trás, joga pra caramba! Se coloca esse homem aqui de 9 na seleção, altinha do... Cara, eu nunca imaginei ver o Carleto Ancelotti com o bonezinho pra trás, metendo uma altinha, só o boné sendo do Brasil. Cara, mano, vocês têm noção do que a gente tá vivendo, rapaziada? Eu acho que às vezes eu não tenho ideia. Olha lá, e leva jeito, hein? Ó o moleque. Ei, quase cai, calma, sem lesionar o LCA, hein? O ligamento cruzado. Andadinha do homem. Ai, eu não sabia que ele... Que isso? Ah, não, é a menina do Hendrick. Opa, desculpa, Hendrick, desculpa. O que o pessoal tá colocando aqui, ó? Coloca ele no lugar do Richarlison. Foi a primeira coisa que me veio à mente. Seleção sem Neymar é muito melhor. Vejamos o exemplo do PSG. Mas o PSG tem milhões pra contratar. O Brasil só tem bagre. Calma aí, Vini. Cadê os meninos que acreditam na vitória da seleção? Ainda mais, rapaziada, porque eu acho que talvez o Carleto Ancelotti coloque mudanças no esquema tático da seleção brasileira. Se a gente for ver aqui, ó, eu separei um vídeo pra gente ver do Futebol Máximo, titulares que Ancelotti precisa tirar do Brasil para vencer o seu próximo jogo contra o Paraguai. Vamos ver esse vídeo aqui, porque de fato, rapaziada, pra ter tranquilidade, pra terminar essa data FIFA 100% bem, o Brasil tem que vencer o Paraguai em casa, né? É vencer e convencer, jogar bem. Bora ver aqui o vídeo do Futebol Máximo? O link oficial vai estar aqui na descrição. Bora! 11 titulares na estreia do Ancelotti, tem 2 ou até mesmo 3 jogadores que precisam comer banco pro Brasil ser dominante contra o Paraguai.
vocês chutam? Richarlison o Pombo? Quem seria o outro? Bruno Guimarães, talvez? Que historicamente é uma seleção que apanha do Brasil, mas que vive um momento muito especial desde a chegada do Gustavo Alfaro. Aliás, desde que ele assumiu, nenhuma outra seleção das eliminatórias somou mais pontos do que o Paraguai, com 3 vitórias e 3 empates em 6 partidas. Eu lembro quando o Brasil enfrentou o Paraguai, todo mundo ficou ressaltando aqui a semelhança desse Gustavo Alfaro com o Dorival Júnior. Ele assume justamente na mesma época ali do Dorival. Cara, impressionante, né? Ele teve um retrospecto totalmente diferente do que o Dorival conseguiu ter na seleção. 3 vitórias, 3 empates em 6 jogos. E o Dorival, 7 derrotas, 15 empates em 2 jogos. Sendo que, dentro dessa série invicta, tem uma vitória justamente contra a seleção do Dorival Júnior. E o detalhe aí é que o Paraguai não vencia o Brasil desde 2008. Na coletiva, depois do empate contra o Equador, o Ancelotti falou que o próximo jogo vai ser diferente. Um jogo de mais domínio da seleção brasileira. Muito por saber que o Paraguai joga fechadinho, em bloco baixo, e sabe explorar os contra-ataques. E se baseando nisso, e claro, na atuação nada animadora da seleção na estreia do Carleto, que algumas mudanças são necessárias. Mas no gol não tem muito o que inventar, né? Contra o Equador, eu pelo menos acho que o Ederson faria um trabalho melhor do que o Alisson para encontrar passes capazes de vencer a pressão adversária, mas como esse não deve ser o caso contra o Paraguai, é Alisson na cabeça. Já na dupla de zaga eu trago uma reflexão. E claro que ela não é sobre o Alex, que pelo menos no meu entendimento foi o melhor em campo contra o Equador. Isso uma grande novidade, tá, rapaziada? Nunca tinha visto esse cara jogar. Mano, joga muita bola. Se bobear, já deve estar fazendo hora extra ali no Lille. Com certeza vai pintar num gigante europeu ou num time ali de maior expressão, tanto no futebol francês ou ali do continente da Europa, né? Porque, muito mais do que solidez defensiva, ele entregou qualidade na saída de bola, com passes que romperam as linhas de marcação e deixaram a saída de bola do Brasil bem menos burocrática. E mano, o que eu gostei dele é que simplesmente ele é um cara com porte físico alto, ganha sempre as divididas, algo que nem sempre costuma acontecer com o Marquinhos, tá ligado? Ele tem uma presença de zagueiro, chega firme e já toma a bola. Isso daí pra mim é primordial pra um zagueiro de qualidade. Exatamente pensando nessa qualidade com bola, que eu pelo menos não acho loucura nenhuma entrar com o Léo Ortiz no lugar do Marquinhos. Não acho que o Ancelotti vai fazer isso, tá? Mas jogando contra um time que vai entregar a posse pro Brasil, ter um zagueiro com capacidade pra encontrar um passe desse aí, de 3 dedos, pode ser fundamental. Na lateral direita, essa parte aqui eu acho que é praticamente realmente impossível. Por mais que o Léo Ortiz tenha toda essa qualidade com bola no pé, Marquinhos tem o renome, né, rapaziada? Poucos nomes ali da parte defensiva, o Dorival talvez conheça que nem conheça o Marquinhos. Muito tempo de Europa, muito tempo de PSG. Eita, uma mudança que, de novo, eu faria, mas eu não vejo como uma daquelas obrigatórias. É a saída do Wanderson e a entrada do Wesley. Isso porque, defensivamente, o Wanderson me pareceu bastante inseguro, um jogador que sempre estava em dúvida sobre saltar a pressão ou proteger o espaço às costas, e foi exatamente por ali que o Equador criou as suas principais oportunidades de gol. Isso sem falar também que, ofensivamente, ele contribuiu bem pouquinho. E bom, diante disso eu não preciso falar mais nada, né? O Wesley, antes mesmo desse jogo, já era a minha escolha e agora virou ainda mais. Já na lateral esquerda, sabe o que eu acho que é foda? Porque no primeiro jogo, o Ancelotti ele tinha que ter alguma opção ali de tirar alguém do banco, tinha que cortar um do elenco. Ele tira logo o Wesley. Então eu não sei se ele conhece tanto o jogador. Vamos ver, o Wanderson ele deixou muito a desejar mesmo, né, rapaziada? Se a gente for levar em conta ali a participação dele, defensivamente estava sofrendo na marcação. Quando apoiava, não conseguia, sabe, criar muita coisa. Na minha opinião, dá pra manter tranquilamente o Alexandro. Até porque ele fez aquele arroz e feijão que é bem característico do Alexandro e também no momento defensivo se entendeu muito bem com o Alex. Agora, com bola e principalmente contra o Paraguai, que vai se defender mais do que qualquer coisa, o Brasil vai precisar que ele seja muito mais ativo nas construções. Mas é no setor de meio campo onde eu vejo a maior necessidade de mudança. E eu não falo
falo nem em trocar peças, mas realmente abrir mão de um dos volantes. Mas é lógico que, pela solidez que ofereceu para a seleção brasileira, é simplesmente impossível, pelo menos para mim, tirar o Casemiro desse time. Até porque, além de ganhar esmagador a maioria dos duelos e passar o cadeado na entrada da grande área, o Casemiro ainda se aventurou no ataque, ainda que não seja tanto a característica dele. E aí, sobre quem deve rodar. Convenhamos, era os 5 que tava faltando, né, rapaziada? Desde que ele saiu ali, a gente teve quem? João Gomes pra fazer esse papel de primeiro volante. Quem mais ali que substituiu o Casemiro? Muitas vezes o André, o Dorival colocava de primeiro volante pra ter uma saída de bola melhor. Cara, ele é o cara da porrada, mano. É o cara do desarme, é o cara que coloca o meio campo ali, ó, o encaixe meio campo e defesa. Foi muito bem. Esse retorno aí do Casemiro, mais do que especial. Ele tá rendendo no clube e agora também tá rendendo na seleção. Agora vamos ver as outras opções de meio campo que ele deu. Entre Gerson e Bruno Guimarães, eu deixo pra vocês nos comentários. Aliás, além de participar aqui embaixo, já aproveita pra se inscrever no canal e se você já for inscrito, ajuda a gente, mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante e ativa o sininho das notificações. E eu tô ligado que vocês não têm ideia, mas isso aí ajuda demais, assim como o Gerson e o Bruno Guimarães poderiam ter ajudado muito mais a dar fluidez pra posse de bola do Brasil contra o Equador. E eu falo isso porque o trabalho a ser desenvolvido pelo Ancelotti vai até um certo ponto. É claro que, com o tempo, novas dinâmicas vão surgir, mas já passou da hora desses dois jogadores assumirem mais responsabilidade. É sobre se movimentar para provocar desencaixes na defesa adversária ou então se identificar como homem livre para gerar linha de passe para os seus companheiros. Agora, só para não ficar em cima do muro também, pela partida que fez contra o Equador, eu sacaria o Gerson. Eu tiraria ele já pensando no retorno do Rafinha que estava suspenso e que, obviamente, tem que ser titular. Mas é muito importante que seja dito aqui, o Rafinha não é um camisa 10, e sim um jogador que se sente muito, mas muito confortável, partindo da ponta pra dentro. E dentro dessa dinâmica, eu acho que o Rafinha pode ser útil para oferecer algo pro Brasil que faltou no jogo contra o Equador. Só um adendo, rapaziada, antes da gente ver aqui o que ele vai falar do Rafinha, pra mim aqui, ó, ele tirou o Gerson, mas eu tirava os dois, irmão. Eu tirava Gerson e tirava Bruno Guimarães, que, mano, é uma vergonha com a camisa da seleção. É incrível, cara. Tanto que o pessoal fala que ele joga pelo Newcastle, não acompanha tanto, às vezes um jogo ou outro grande ali do Newcastle. A gente acaba acompanhando ele, mas, mano, pela seleção é uma negação. E o Gerson ali no segundo tempo contra o Equador, eu vi um vídeo do Jorge Igor, ele falando, cara, eu fui falar o nome do Gerson no segundo tempo, era quase 20 para 30 minutos de jogo. O cara que tá no meio campo, que tem que ser o responsável pra quando tá com a bola fazer o time jogar pra frente, mano, você não pode ficar 20, quase 30 minutos sem ter o seu nome narrado. Isso daqui é uma loucura. Foi muito mal também. Então pra mim aqui, ó, era Casemiro, Andreas Pereira e Rafinha. Não sei pra vocês, deixem aí nos comentários as opções pra vocês. Acredito que o Andreas Pereira com a bola no pé sempre busca um passe pra frente, tá ligado? Acredito que possa ser uma boa opção. E o Rafinha é aquilo que ele falou. O Rafinha não é um camisa 10, camisa 10. Não é aquele cara que acha o passe, quebra uma linha de marcação. Mas ele tem uma boa condução pelo meio, tudo mais. Vamos ver como é que vai ser. O Brasil precisa de muito, mas assim, muito mais presença e ocupação entre as linhas de meio campo e defesa do seu adversário. E eu falo isso porque nessa estreia do Carleto, a seleção em momento algum conseguiu gerar dúvida na marcação. Aquela dúvida que eu falei aqui sobre o Wanderson, né, de saltar a pressão ou proteger o espaço às costas. E é também pensando exatamente nessa necessidade de colocar em xeque a defesa do Paraguai que o Richarlison precisa sair para entrar o Matheus Cunha. E sim, tá? É exatamente isso. Contra o Paraguai, eu pelo menos tô desenhando aqui uma seleção que não vai ter uma referência de fato. A ideia é que, a partir das movimentações desses jogadores que vão baixar para receber e gerar apoio no entrelinhas, o Brasil deixa espaços a serem atacados pelos seus pontas. E é por isso que eu, pelo menos, não mexeria nas beiradas. É Vinícius Júnior na esquerda e Estevão na direita. Mas eu Estevão na direita, eu não sei se ele vai manter. De fato, aqui ó, já apareceu até o Gold. Aí se a gente for ver, rapaziada, a escalação que o Dorival Júnior tentava fazer era mais ou menos essa. Só que era sem o Estevão aqui, tinha o Rodrigo. Na verdade, ele sempre colocava o Rodrigo como um falso 9. Colocava o Rafinha na ponta direita, muitas vezes vindo pelo meio, mas uma movimentação muito forte aqui na frente. A gente enfrentava principalmente na Copa América que a gente saiu ali contra a Costa Rica, contra o Uruguai, contra o próprio Paraguai, que o Vini Júnior faz uma baita de uma
última partida na Copa América, cara, a gente via que era um Brasil que se movimentava bastante, mas não conseguia criar, cara, não conseguia ter essa movimentação que ele dá aqui, ó, que ele coloca, de achar espaço, tudo. Mano, não tinha, porque não era treinado, não tinha um entendimento dos jogadores dentro de campo. Dorival tentou fazer essa parada aqui de um ataque mais móvel, com o Rodrigo de falso 9, ter toda uma interação ali com o Vinícius Júnior, trocas de posição. Naquele momento, foi uma parada que não deu certo. Mas vamos ver, rapaziada, em nomes, mano, a gente também não vai falar, ó, pra mim, trocar aqui seria só o Bruno Guimarães, que eu colocaria o Andreas Pereira. Aqui acredito que ele vai deixar mesmo o Marquinhos. Não sei seriamente se ele vai tirar o Wanderson. Não sei, rapaziada. Um cara já de Europa. O Ancelotti pode ter ali um status diferente. Mesmo o Wesley, para muita gente, jogando mais bola. Aqui na ponta direita, não sei se ele vai continuar com o Estevão. Esse o Estevão teve uma atuação que garantiu uma sequência para um próximo jogo. Mas os elogios que ele deu ao Estevão antes da partida contra o Equador... Ele gostou muito do moleque, né? Vinícius Júnior na esquerda e Estevão na direita. Mas eu também não acho loucura nenhuma optar pelo Antony na direita, tá? Muito por conta, óbvio, do momento que ele vive no Betis, mas também da quantidade de decisões erradas que o Estevão tomou contra o Equador. Mas também eu não acho que é isso que vai mudar o preço do dólar. Agora, eu também confesso que o que eu achei meio doido foi o Ancelotti optar pelo Martinelli no lugar do Antony na estreia dele contra o Equador. A única explicação que eu enxergo é pelo momento defensivo, mas ainda assim, considerando o todo, no meu entendimento, o Antony tá à frente. E agora então, com a nossa seleção montada, dá pra começar a imaginar o comportamento desse time, com e sem bola. E eu começo falando que, pra enfrentar o Paraguai, eu gostaria de ver uma seleção mais intensa e principalmente mais organizada pra pressionar a saída de bola. Mas de novo, né, a gente precisa ter muita calma, até porque o Ancelotti deu 2 ou 3 treinos no máximo e certamente tudo isso vem com o tempo, o que significa dizer que quando o Paraguai conseguir vencer essa primeira pressão do Brasil, a seleção deve se organizar da mesma forma que fez contra o Equador. Um momento defensivo em um 4-1-4-1, sendo o Casemiro esse elemento central entre as duas linhas, oferecendo equilíbrio entre meio campo e defesa, e o Vinícius Júnior à frente, provavelmente com poucas obrigações defensivas. Já com bola, eu vejo a saída sendo feita com o Alexandro ao lado dos dois zagueiros e o Casemiro fazendo a sustentação. E de novo eu destaco a importância, vai ser importantíssimo que Bruno Guimarães, Rafinha e o Matheus Cunha se envolvam na construção. E não só efetivamente quando eles tiverem a bola, mas se movimentando para gerar a linha de passe e, consequentemente, dúvidas na defesa adversária. E muito importante também é a sua opinião sobre a minha escalação. Comenta aqui embaixo, me diz se você curtiu, se não curtiu, e não esquece, se você for membro do canal, além de prioridade na resposta, você vai desbloquear vídeos exclusivos. Agora demais, né, rapaziada? O link oficial do vídeo aqui do Futebol Máximo vai estar na descrição. A outra parada que ele falou aqui foi a pressão na saída de bola, a pressão alta para retomar, e faltou para muita gente nesse jogo contra o Equador. A gente sempre for analisar ali o que foi o jogo do Real Madrid do Carleto Ancelotti, era um time que tinha essa pressão alta tão absurda e mais contido, mesmo às vezes jogando no próprio Santiago Bernabéu, né? Um Hansi Flick, um Barcelona dessa temporada que morde lá em cima de uma maneira brutal. Mas convenhamos, esse time aqui, com as trocas aqui dele manter um Marquinhos, manter um Wanderson, deixar um Gerson aqui no lugar do Bruno Guimarães ou entrar com o Andreas Pereira, é um time que tem que ganhar do Paraguai em casa, né, rapaziada? Por mais que o Paraguai venha aí de uma boa campanha, 3 vitórias e 3 empates, 6 jogos sem perder, temos que fazer o dever de casa. E temos que fazer bem o dever de casa, para deixar aquela primeira impressão de um primeiro grande jogo do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira. É um jogo no Brasil, lá no estádio do Corinthians, com a torcida, pelo que eu vi ali, por mais que os ingressos estejam caros, todos vendidos, a arena do Corinthians vai estar lotada. Vamos ver se Vini Júnior vai conseguir jogar, Rafinha vai conseguir jogar, Matheus Cunha se tiver disponível, Estevão se tiver disponível, o gol de Antony, uma oportunidade. Naquele momento que ele fala ali que colocou o Gabriel Martinelli pela direita ao invés do Antony, pra mim o Ancelotti errou, tá? Você coloca um jogador aonde não é a tua posição, você tem um jogador no banco, tá vivendo um momento absurdo, vindo de uma temporada muito boa, dá uma moral pra ele, tá ligado? Mas vai ser meio confuso se ele já tira o Estevão e coloca o Antony. Foi a primeira opção dele, foi o Martinelli pela direita. Vamos ver, rapaziada, é muito ainda cedo pra gente especular mudanças que ele possa ter no time numa terça-feira. Acredito que tenha mais aí 2 sessões de treinamentos.
durante a semana acho que vai tendo mais informações sobre esse possível time desse jogo contra o Paraguai. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, o que vocês fariam de mudança nesse estilo de jogo, nesse time para enfrentar o Paraguai na terça-feira. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, se que dava estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.